Começou. Muito bom dia, na graça e na paz, para todos ligados aqui nas redes sociais da Primeira Igreja Batista de Palmares do Sul. Começamos mais um programa de estudos aqui nas nossas redes sociais. No mês passado, nosso pastor Tarcísio concluiu uma série de estudos no livro de Gálatas e nos cedeu espaço aqui para que nós conduzíssemos um próximo estudo. Então vamos continuar estudando a palavra de Deus aí, um novo ano, não é? Nada melhor do que começar esse novo ano com um compromisso ali de se aprofundar na palavra de Deus. Por ocasião dessa série, o objeto dos nossos estudos estará sendo o livro de 1 João. 1 João. O nome da nossa série será A Fé que Vence o Mundo. A Fé que Vence o Mundo. Esse título vem diretamente do livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 4, se eu não me engano, onde está escrito: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a fé que vence o mundo. A nossa fé. Então olha que promessa maravilhosa que nós temos da parte de Deus. Através da nossa fé, Ele nos concede a vitória sobre o mundo. Nós vamos entender muito bem essa promessa, tudo que ela significa para nós, mas até chegar no capítulo 5 de 1 João, nós vamos passar por todo o livro de 1 João, versículo por versículo, entendendo tudo muito bem. Portanto, eu deixo o meu convite para você aí, nos acompanhe durante a nossa série de estudos. A gente faz tantos compromissos no começo do ano, não é? E que nós possamos fazer esse, que é um dos mais importantes de todos, de nos aprofundar na palavra de Deus, de ter a palavra de Cristo em nós. Se você não puder assistir ao vivo, a live fica gravada nas redes sociais da igreja, Facebook, Instagram, YouTube agora também. Então, se você não puder assistir ao vivo, volte, assista a gravação. O importante é ter a palavra de Deus habitando a nossa mente e o nosso coração. O meu objetivo e a minha oração é que essa série seja bênção na sua vida, que você saia daqui enxergando o livro de 1 João de uma maneira completamente diferente, de uma maneira mais completa, tendo ainda mais maravilhamento e gratidão por Deus e um desejo ainda maior de amá-lo. Ao final dessa série, que nós estejamos, portanto, mais comprometidos com Deus. E sem mais delongas, vamos então começar o nosso primeiro estudo. Portanto, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 1. Tenha a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer menção do texto ao longo do estudo. Nosso objetivo é que o texto bíblico, a palavra de Deus, guie todos os nossos pensamentos aqui. Portanto, 1 João, capítulo 1, versículo 1. O título geral, o tema geral da nossa série é Fé que Vence o Mundo. E o tema dessa primeira meditação, desse primeiro estudo é Cristo encarnado, o fundamento da nossa fé e comunhão. Cristo encarnado, o fundamento da nossa fé e comunhão. Vamos entender muito bem isso. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Né? Deixa eu botar o texto aqui para mim também. Assim nos diz a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunha. E vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos buscar o auxílio de Deus? Senhor, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença essa manhã, buscando o Teu auxílio. Nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. Nós reconhecemos que, assim como o nosso corpo não vive sem o pão, assim também a nossa alma, a nossa vida espiritual não sobrevive sem a Tua palavra, Pai. É o nosso maior, mais importante, mais poderoso alimento, e nós queremos nos alimentar essa manhã. Mas sem Ti isso não é possível, Senhor.
Sem Ti nós não conseguimos absorver isso que está aqui, nós não conseguimos nem mesmo entender, Pai. Portanto, nos ajuda durante esse tempo que teremos aqui. Abre a nossa mente e também o nosso coração, Pai, para que possamos não apenas entender, mas também atender a tudo aquilo que o Senhor está falando para nós nesse texto que foi inspirado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus que eu oro e peço. Amém. Hoje em dia não é difícil encontrar pessoas que falam no nome de Jesus, que se dizem seguidores de Jesus, mas que pregam um Jesus muito diferente daquele que nós vemos na Bíblia. As pessoas dizem que Jesus foi um grande mestre, um bom professor, um símbolo de bondade, e muitos até usam Jesus como propaganda para suas ideologias pessoais. Dizem que Jesus era comunista, socialista, revolucionário, liberal, conservador ou coisa que o valha. Mas isso não é uma coisa nova. Desde muito cedo na história da igreja surgiram pessoas que tentavam usar o nome de Jesus para enganar e manipular os seus seguidores. O próprio Senhor Jesus advertiu sobre isso. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos em pele de cordeiro, mas interiormente são lobos devoradores. É exatamente sobre isso, sobre esse problema, que o apóstolo João está lidando aqui nessa carta, nesse livro de 1 João. O apóstolo João escreveu esse livro para combater falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia. Inclusive, até, não sei se dá para ver, mas tem um mapinha aqui, não sei se vai dar para mais ou menos, né? Então, aqui é a Ásia, aqui é a Ásia, aqui é Israel, embaixo da Ásia fica Israel, o Oriente, aqui é a Europa, aqui é a Grécia e aqui é a Ásia. Essa história que nós estamos falando aqui no livro de 1 João, ela acontece mais ou menos aqui, nessa região aqui. Inclusive, deixa eu ver se tem outro mapa mais perto aqui. Dá pra ver onde está escrito Patmos aqui? Não sei se vai focar. Está escrito Patmos aqui, é uma ilhazinha que fica do lado da província da Ásia. Provavelmente o apóstolo João escreveu essa epístola, as suas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, na ilha de Patmos. Eu acredito, existe um certo debate sobre isso, mas eu acredito que essas 3 epístolas foram escritas pouco tempo antes, poucos anos antes do livro de Apocalipse. Portanto, foram escritas quando João estava no exílio na ilha de Patmos. E ele escreve então para combater esses falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia. Desde muito cedo na história da igreja começaram a surgir essas pessoas falsificando o ensino de Jesus, usando o ensino de Jesus e enganando os seus seguidores. Talvez o primeiro grupo a fazer isso foram os chamados judaizantes. Os judaizantes eram pessoas de origem judaica, de ascendência judia, e eles se convertiam ao cristianismo, eles ouviam falar de Jesus, esses judeus ouviam falar em Jesus, se convertiam a Jesus, mas não se purificavam das suas tradições judaicas. Eles não se purificavam do fermento dos fariseus. Eles vinham para o cristianismo trazendo toda a bagagem judaica, toda a bagagem farisaica para dentro do cristianismo. O resultado dessa mistura foi um cristianismo legalista, onde esses judaizantes ensinavam que crer em Jesus não era o suficiente para a salvação. As pessoas ainda precisavam se circuncidar, guardar o sábado, não comer a carne de animais impuros, e, enfim, guardar toda a lei de Moisés. Quem vai combater muito essa heresia judaizante vai ser o apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, o apóstolo Paulo vai enfatizar muito a salvação pela graça e pela fé somente. O livro de Gálatas, por exemplo, que nós acabamos de estudar aí mês passado, foi uma bala de prata do apóstolo Paulo contra a heresia judaizante. Mas poucos anos depois, pouco tempo depois da heresia judaizante, surgiu uma segunda heresia que desafiou muito a verdadeira fé cristã e que levou os apóstolos, especialmente o apóstolo João, a lutar com muito esforço para preservar
a verdadeira fé que eles haviam recebido de Jesus. Pouco tempo depois do surgimento do cristianismo, o cristianismo surge no contexto judaico, surge no contexto de Israel e vai se espalhar primeiramente no chamado mundo judaico, na diáspora. Só que pouco tempo depois, o cristianismo vai começar a se espalhar também no mundo grego, ali na Ásia, onde nós vimos, e na Grécia. E quando esses gregos, quando esses gentios de cultura grega começam a se converter para o cristianismo, eles começam a trazer também as suas bagagens ideológicas, as suas bagagens filosóficas. O grande filósofo, o grande popstar da época na Grécia era o filósofo Platão. Platão era um filósofo que ensinava uma ideia chamada dualismo, ou seja, a separação entre o mundo das ideias e o mundo material. Para Platão, o mundo das ideias era o mundo espiritual, o mundo perfeito, o mundo ideal. E o mundo material era o mundo imperfeito, um mundo, de certa forma, maligno. Para Platão, o corpo era a prisão da alma. Esse dualismo, essa separação entre o que é espiritual e o que é material, ele levava a uma exaltação muito grande das coisas espirituais, uma exaltação muito grande das coisas invisíveis e materiais, e um desprezo muito grande daquilo que é físico, aquilo que é corpóreo, como o corpo humano. Porque, segundo eles, o corpo é a prisão da alma. Aquilo que é material aprisiona e torna imperfeito aquilo que é imaterial. Então, quando o cristianismo chega no mundo grego, esses gregos, com essa filosofia, eles vão começar a se converter ao cristianismo, mas eles vão trazer junto toda essa bagagem filosófica aí. E é aí, quando acontece essa mistura, que vai surgir a heresia chamada de gnosticismo, a heresia gnóstica. Gnóstico vem da palavra gnosco, que significa conhecimento. Então é a heresia do conhecimento. Esses gregos, esses gentios conversos, eles se gabavam de ter um conhecimento secreto sobre Jesus. Um conhecimento especial que nem os apóstolos tinham. E para justificar esse conhecimento, eles diziam que tinham novas revelações da parte de Deus. Tive um sonho, Deus me revelou algo sobre Jesus. Não era novas revelações, coisa nenhuma. Era uma mistura da filosofia grega. Eles pegavam essas ideias da filosofia grega, do paganismo grego, e misturavam com o cristianismo e inventavam várias coisas aí sem sentido sobre Jesus. E o problema é que esses falsos mestres, eles vão então entrar nas igrejas trazendo essa filosofia e vão começar a ensinar isso para os cristãos, vão começar a ensinar isso para as comunidades cristãs. E é aí que essa heresia vai se tornar um erro muito grande. Essa heresia, ela cometia 3 erros principais. Primeiro, o erro doutrinário. Os falsos mestres, eles negavam a verdade sobre Jesus, ou seja, eles negavam que Jesus tinha um corpo humano, um corpo de verdade. Eles diziam que Jesus tinha aparência de ser humano, mas ele não podia ter um corpo de ser humano, ele não podia ter carne, porque na ideia deles, na filosofia deles, a carne é maligna, o corpo é inferior. Então Jesus, que é Deus, não podia ter uma coisa maligna, uma coisa inferior, como um corpo de carne. Então eles negavam isso e ensinavam para os cristãos, ensinavam para as comunidades cristãs que Jesus tinha apenas aparência humana, mas não tinha um corpo de verdade. Segundo erro, o erro moral. Esses cristãos de cultura grega, eles desprezavam os seus irmãos. Eles não tinham amor ao próximo, não tinham vida de comunhão. Se eles viam alguém passando fome, passando frio, sendo maltratado, eles não estavam nem aí, pelo contrário, eles diziam que morra logo, né? Que morra logo, para o corpo, para a alma se libertar do corpo, para a alma sair dessa prisão que é o corpo. Então não tinham amor ao próximo, não cuidavam do próximo, por causa dessa ideia de que o corpo é uma coisa maligna. Então eu não vou me preocupar com o corpo dos meus irmãos. E o terceiro erro, o erro moral. Os cristãos de cultura grega, de origem grega, eles não tinham zelo pela santidade, não gostavam dessa ideia de santidade, não gostavam da ideia de lei. Para eles era um vale tudo sem vergonha, porque o corpo não importa, não se importavam com o corpo. Se o corpo não
tem significado, se o corpo não tem importância, se o que importa é a alma, é o espírito, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo e não vou estar fazendo nada de errado, porque o corpo não importa. Deus não se importa com o corpo. O negócio de Deus é com a alma. Deus quer saber da alma. O corpo não tem significado nenhum. Então esse pensamento levava os falsos mestres a ensinarem uma vida sem santidade, sem zelo, sem boas obras, sem se importar com o caráter e a lei de Deus. João então vai escrever essa carta para combater todos esses erros. É por isso que essa carta, a epístola de 1 João, ela vai girar em torno de 3 temas principais: a verdade, o amor e a obediência. Essas 3 palavras resumem todo o livro de 1 João. A verdade é a verdadeira doutrina sobre quem Jesus é, quem ele é de verdade. O amor é o conceito que o cristão deve ter para com o seu próximo. É a comunhão, é o amor ao próximo que deve guiar a vida do cristão. E a obediência é a conduta que o cristão deve ter para com a lei de Deus, para com o caráter de Deus, para com a vontade de Deus, que é cumprir e obedecer a sua vontade. Essas 3 palavras, verdade, amor e obediência, elas resumem então 3 testes que João vai ensinar aqui para nós testarmos a pureza do cristianismo. Não só dos outros, não só daquilo que nós ouvimos dos outros, mas daquilo que nós também vivemos como cristãos. Quando eu escuto alguém falando sobre Jesus, quando eu escuto alguém se colocando na posição de mestre, de ensinador da fé cristã, eu preciso aplicar esses 3 testes que João ensina aqui. O teste da verdade, a verdadeira doutrina sobre Jesus, o teste do amor, a comunhão, o amor ao próximo, e o teste da obediência, a submissão à vontade de Deus. Mas eu também preciso aplicar esses 3 testes na minha própria vida, para saber se eu estou sendo um cristão de verdade. Então, esses 3 testes são o coração da carta, são as armas que João vai usar contra os falsos mestres, é o que vai ser desenvolvido ao longo do livro inteiro e é o que nós vamos estudar ao longo dessa série. No prólogo dessa carta, nos versículos 1 a 4 que nós lemos, João ele começa a sua carta com um prólogo, ou seja, uma abertura inicial quase poética. João quase faz poesia aqui. Mas esse prólogo ele já dá o tom do que vai ser o conteúdo de toda a carta. João ele abre essa carta aqui com esse prólogo, versículos 1 a 4, falando sobre o teste doutrinário, ou seja, sobre a verdade. Ele começa apresentando a verdade sobre quem Jesus é. Os falsos mestres, eles negavam que Jesus tinha um corpo de carne de verdade. João vai afirmar o contrário. Jesus, ele teve sim um corpo humano. Ele foi um ser humano igual a nós, em todas as coisas, exceto no pecado. Na mensagem dessa manhã, portanto, nosso estudo dessa manhã, nós vamos examinar 3 argumentos que o apóstolo João nos dá aqui nessa passagem para provar que o Senhor Jesus ele teve um corpo humano, uma existência humana igual a nós. Primeiro argumento, a contemplação. Os apóstolos, eles conheceram Jesus, eles andaram com Jesus, eles sabiam quem Jesus era, porque eles tiveram vida com Jesus. Segundo argumento, a manifestação. Jesus, que sempre existiu na forma de Deus ao lado do Pai, sempre esteve junto com o Pai, ele, na plenitude dos tempos, ele se esvaziou dessa divindade e ele assumiu a forma humana. Ele nasceu como um ser humano lá em Belém, do ventre de Maria. E o terceiro argumento, a proclamação. Os apóstolos que conheceram Jesus, que conviveram com Jesus, foram escolhidos pelo próprio Senhor para levar adiante e proclamar a verdadeira mensagem do Evangelho. Portanto, esses são os nossos 3 argumentos aqui essa manhã: contemplação, manifestação e proclamação. Que Deus nos guie durante esses 3 argumentos, começando com o primeiro deles, a contemplação. No versículo 1, o apóstolo João diz: o que era desde o princípio. Princípio aqui significa o começo de tudo, a criação. João está falando aqui que Jesus ele já existia desde a criação, desde o princípio. Ele não começou a existir na criação, ele é anterior à criação.
João está afirmando aqui, portanto, a divindade e a eternidade de Jesus. Se Jesus é anterior à criação, se ele é anterior ao princípio, ele existe desde o princípio, então ele é eterno. E se Jesus é eterno, ele é Deus. Portanto, Jesus é Deus. Essa frase, desde o princípio, o que era desde o princípio, ela nos remete imediatamente ao Evangelho de João. No Evangelho de João, o mesmo autor que escreveu essa epístola, ele diz, como está escrito lá em 1 João, no Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas essa afirmação de João, ela nos remete a uma coisa anterior ainda, que é o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quem estava lá desde o princípio era o Verbo, era o Filho, o Senhor Jesus. Portanto, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus, ele é eterno e ele é soberano. Ele é verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo que também é verdadeiro homem. Ele é 100% Deus, verdadeiro Deus, ao mesmo tempo que também é 100% humano, um verdadeiro ser humano igual a nós em todas as coisas. É isso que a verdadeira igreja cristã crê sobre Jesus, porque essa é a doutrina apostólica, é isso que os apóstolos ensinavam sobre Jesus, assim como o apóstolo João está nos ensinando aqui agora. Não é uma mistura, não se trata aqui de uma mistura, como se o lado divino e o lado humano de Jesus se misturassem e gerassem uma coisa nova. Não é uma mistura. A natureza humana continua sendo totalmente humana, e a natureza divina continua sendo totalmente divina, sem confusão, sem mistura. Mas essas duas naturezas coexistem ao mesmo tempo na pessoa de Jesus. É que nem água e óleo, né? Se você colocar óleo e água em um só copo, a água e o óleo não vão se misturar. O óleo vai continuar sendo 100% óleo e a água vai continuar sendo 100% água, sem mistura, sem confusão. Mas essas duas coisas vão coexistir ao mesmo tempo no mesmo copo. Assim também é a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. Não é uma mistura, não é uma confusão. Elas duas continuam sendo 100% puras. A natureza divina continua pura, a natureza humana continua pura, sem mistura. Mas essas duas naturezas coexistem ao mesmo tempo na pessoa de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus, 100% Deus, e verdadeiramente humano, 100% humano. Essa é a doutrina apostólica, essa é a fé da verdadeira igreja cristã. E por que João começa a sua carta assim? Por que João começa falando o que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós tocamos? Será que ele só está fazendo poesia? Será que ele só está falando bonito? Eu acho que não. Eu acho que o apóstolo João está fazendo aqui é que ele está dando razão para parte da doutrina dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles negavam a humanidade de Jesus, mas eles afirmavam a sua divindade. Os falsos mestres criam que Jesus era um ser divino, eles ensinavam que Jesus era um ser divino, mas eles negavam a sua humanidade. Então, quando o apóstolo João ele começa a sua carta afirmando, enfatizando a divindade de Jesus, o que ele está fazendo aqui é construir uma ponte para o pensamento e o coração daqueles cristãos. Quando João escreve essa carta aqui, os falsos mestres já tinham feito muito estrago. Se você lê lá o livro de Apocalipse, nos 4 primeiros capítulos, o Senhor Jesus ele confronta várias igrejas, 2 ou 3 igrejas, que já haviam se corrompido, igrejas que já haviam sido infiltradas por falsos mestres, já seguiam falsas doutrinas, já tinham pensamentos errados, já tinham práticas pecaminosas. Então esses falsos mestres, eles já estavam fazendo muito estrago quando João escreve essa carta. Então o apóstolo João ele começa a carta enfatizando a divindade de Jesus para ter um terreno comum, para ter uma igualdade aqui, para dizer assim, olha, vocês acreditam que Jesus é divino? Vocês acreditam na divindade de Jesus? Show de bola, maravilha, eu também acredito. Eu conheci Jesus, eu convivi com Jesus,
Eu sei que Jesus é Deus. Mas esses falsos mestres aí entre vocês, só porque eles falam que Jesus é divino, não significa que tudo que eles falam está certo. Só porque eles falam uma coisa que é verdade sobre Jesus, não significa automaticamente que tudo que eles falam está certo. Os piores erros, irmãos, as piores heresias, as piores mentiras, normalmente elas não são totalmente falsas. As piores mentiras, normalmente, elas começam pegando uma coisa que é verdade. As piores heresias começam pegando uma coisa que nós vamos concordar sobre Jesus, uma coisa que é verdade sobre Jesus. Mas eles pegam aquela coisinha que é verdade e a partir disso eles começam a distorcer. Começam a colocar um pouquinho de veneno na água, um pouquinho só de fermento que leveda toda a massa. É por isso que uma heresia muito falsa, uma coisa muito absurda, ela consegue ser percebida. Nós percebemos na hora quando uma coisa é sem sentido. Nós percebemos na hora quando uma coisa é absolutamente falsa. Mas quando uma heresia ela começa com a verdade, ela se torna mais sutil e mais difícil de perceber. É por isso que nós, a igreja cristã, as comunidades cristãs saudáveis, elas precisam ter e exercer uma coisa chamada discernimento. Discernimento. Uma igreja sem discernimento é uma igreja fraca, vulnerável, alienada, sem critério, sem filtro, fica repetindo bordões fora de contexto, não julgueis, não julgueis. E daí chega qualquer um falando qualquer coisa e fica tudo por isso mesmo, porque no amor vale tudo, porque a verdade é relativa e porque, na verdade, não existe ali firmeza e zelo pela verdade do Evangelho. E quando uma doutrina central do Evangelho, não estou falando aqui de minúcia, não estou falando aqui de detalhe teológico, estou falando do coração do Evangelho. Quando uma doutrina central do Evangelho é negada, é distorcida, o próprio Evangelho é comprometido. E daí as pessoas ficam usando o nome do Evangelho, ficam usando o nome de Jesus e tendo as suas reuniões religiosas e falando de Jesus e usando o nome do Evangelho, mas é uma casca vazia. Não tem mais o conteúdo do Evangelho ali. Esse conteúdo já foi tão envenenado, já foi tão diluído, que ele deixou de existir. Ficou só o nome ali. Ficaram só as reuniões, ficaram só os protocolos, mas não tem mais a essência, não tem mais o conteúdo do Evangelho. É exatamente isso que o apóstolo João está combatendo aqui. E o exemplo do apóstolo João, a atitude do apóstolo João, é um exemplo válido para todos nós. Todo cristão tem o dever, o direito e o dever de preservar a verdade do Evangelho, lutar pelas doutrinas essenciais do Evangelho, não é? Para que nós mantenhamos a essência do Evangelho, lembrando sempre desse princípio aqui, meus irmãos. Só porque a pessoa fala uma coisa que é verdade, não significa automaticamente que tudo aquilo que ela fala é verdade. Isso vale para todas as coisas da nossa vida. Vale para mim, vale para o que eu estou falando aqui agora, vale para os mestres que nós temos nas nossas igrejas, vale para os pregadores que nós escutamos nas redes sociais, vale para tudo. Só porque a pessoa fala uma coisa que é verdade, não significa automaticamente que tudo que ela fala é verdade. Nós devemos exercer o discernimento segundo a palavra de Deus. Prosseguindo no versículo 1, o apóstolo João afirma: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. O apóstolo João está falando aqui sobre a humanidade de Jesus. Ele começou o versículo 1 falando sobre a divindade e ele traz agora a humanidade de Jesus. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. A verdadeira igreja cristã, a verdadeira doutrina cristã, ela ensina que Jesus é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% humano. Os falsos mestres negavam a carne de Cristo, eles negavam a humanidade de Jesus, porque a carne é uma coisa inferior, é uma coisa maligna. Então Jesus, que é um ser iluminado, é um ser superior, ele não podia ter um corpo humano de verdade. Eles não podiam ter carne.
João, então, ele traz a sua própria convivência apostólica, a sua própria convivência com Jesus, para dizer que eles tinham mentido, eles estavam mentindo sobre Jesus. Jesus tinha sim um corpo humano de verdade, ele tinha carne, ele era um ser humano. Quando o apóstolo João diz o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nossas mãos tocaram, vamos traduzir o que o apóstolo João está falando aqui, vamos simplificar. Em outras palavras, eu, apóstolo João, quando eu falo sobre Jesus, eu não estou falando sobre algo que eu ouvi falar, eu não estou falando sobre algo que eu li num livro de filosofia, eu não estou falando sobre algo que eu li num livro de teologia, eu não estou falando sobre algo que eu inventei, eu não estou falando sobre algo que me contaram, não, ninguém me contou. Eu estava lá, eu vi, eu vivi e contemplei tudo ao vivo com os meus próprios olhos. Eu convivi com o Senhor Jesus. Eu falo daquilo que eu sei. Eu falo daquilo que eu aprendi com o próprio Senhor Jesus. Os apóstolos, eles tiveram convivência com Jesus. Isso é um apóstolo, meus irmãos. Os apóstolos foram pessoas que conviveram diariamente com Jesus. Ouviram a voz de Jesus. Dormiram com Jesus. Aprenderam de Jesus. Comiam com Jesus. Tinham comunhão e tinham vida com Jesus. Eles tocavam em Jesus. Que privilégio, não é? Já imaginaram isso? Tocar no corpo humano de Jesus. Um aperto de mão, um abraço. O próprio apóstolo João, que escreveu essa carta aqui, na última ceia, antes de Jesus ser traído, o apóstolo João, ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, como uma criança que encontra amor e proteção no colo do Pai. O apóstolo João, ele ouviu os batimentos do Sagrado Coração de Jesus, um coração feito de carne e cheio de amor por todos nós. Que privilégio os apóstolos tiveram, meus irmãos. Um dia nós também vamos ter esse privilégio. Um dia nós vamos encontrar o nosso amado Salvador. Por isso, vale a pena, meus irmãos, independente de qualquer coisa, independente das lutas, dos problemas, das dificuldades, independente dos falsos mestres que o diabo levanta para tentar nos tirar do Evangelho, independentemente de tudo isso, vale a pena lutar e perseverar na verdadeira fé cristã, porque aquele que nos espera do outro lado é maior do que todos. Portanto, Jesus, ele tinha um corpo humano de verdade. Os apóstolos conheceram Jesus, conviveram com Jesus e sabiam disso melhor do que ninguém. Eu quero concluir esse ponto reafirmando, então, a autoridade apostólica do apóstolo João. Ele termina o versículo 1 dizendo: isso anunciamos a respeito do verbo da vida. João proclama, portanto, aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu, aquilo que ele tocou, aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus. A autoridade apostólica, ela nasce da convivência com o Senhor Jesus. É por isso que os apóstolos, eles foram pessoas muito especiais. Eles foram pessoas que conviveram com Jesus. Eles não falam de especulações, eles não aprenderam de vã filosofia, eles não precisavam imaginar, eles não precisavam inventar nada. Eles simplesmente transmitiam, eles reproduziam aquilo que aprenderam com o próprio Senhor Jesus. Os falsos mestres, eles diziam que tinham um conhecimento secreto, um conhecimento especial sobre Jesus, revelações secretas, que na verdade não passavam de invenções, não passavam de misturas da filosofia grega, do paganismo grego com a religião cristã. O apóstolo João, ele tinha aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Não é uma escolha difícil, meus irmãos. Não é uma escolha difícil aqui. De um lado, os falsos mestres, eles tinham filosofia, eles tinham invenções, eles tinham supostas revelações. Do outro lado, o apóstolo João, ele tinha aquilo que ele viu, aquilo que ele contemplou, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus em pessoa. Entre os falsos mestres e o apóstolo João, eu fico com o apóstolo João. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, esse é o primeiro argumento que prova a humanidade de Jesus. Os apóstolos, eles conviveram com Jesus, eles conheceram Jesus pessoalmente
e eles aprenderam com o próprio Cristo encarnado. O segundo argumento que o apóstolo João usa para provar a humanidade de Jesus é a manifestação. A manifestação, ou seja, Jesus ele se manifestou na raça humana. Ele teve uma existência humana, ele existiu na história da humanidade. Lá na Palestina do século I, ele teve uma existência humana igual à nossa. Ele se manifestou entre nós. No versículo 2, o apóstolo João diz: a vida se manifestou. No versículo 2, então, ele chama Jesus de a vida. No versículo 1, ele já tinha chamado Jesus de o verbo da vida, e aqui ele chama Jesus de a vida. E o que significa dizer que Jesus é a vida e o verbo da vida? Bom, é claro que significa a salvação dos nossos pecados e a salvação do inferno, a salvação da morte eterna. Jesus é a vida porque ele é aquele que nos dá a vida. Ele é aquele que nos dá a salvação da morte eterna, a salvação do pecado, o livramento do inferno. E Jesus é o verbo da vida porque ele é a palavra de Deus. Na sua tradução, se a sua Bíblia tem uma tradução mais moderna, a palavra verbo talvez seja traduzida por palavra. Verbo e palavra é a mesma coisa. Jesus é o verbo de Deus porque Deus fala com a humanidade por meio de Jesus. Jesus é a palavra de Deus para a raça humana. E em Jesus, Deus fala de vida. É por isso que Jesus é o verbo da vida, porque em Jesus, Deus fala de vida, Deus fala de perdão, Deus fala de salvação e de vida eterna. Portanto, Jesus é a vida e a palavra da vida porque ele nos dá a vida, ele nos concede a vida. Mas mais do que isso, Jesus é a vida porque a vida está nele. Ter a vida eterna é estar em comunhão com Cristo. Jesus é a árvore da qual flui a seiva da vida eterna. Assim como um galho ele só tem vida quando ele está conectado com a árvore, um galho só tem vida quando ele está em comunhão com a árvore, assim também nós só podemos ter vida se nós estivermos conectados em comunhão com o Senhor Jesus, porque Ele é a própria vida, Ele é a vida. Ele é a palavra da vida porque Ele nos dá perdão, salvação e livramento. Somente Jesus é a palavra da vida. Somente em Jesus Deus fala de vida. Somente em Jesus Deus fala de perdão e de salvação. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seguindo no versículo 2, o apóstolo João diz: a vida que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Essa vida estava com o Pai antes de ser manifestada. Jesus estava com o Pai antes de ser manifestado. Ou seja, Ele é eterno, Ele é Deus. Ele sempre existiu junto com Deus, o Pai. Nunca houve um momento em que Deus, o Pai, existiu sozinho. Nunca houve um momento em que Deus, o Pai, ele existiu sem o Senhor Jesus. Mas houve um momento da história em que a vida, em que o Senhor Jesus, ele se manifestou. Manifestar aqui significa se tornar visível, se tornar conhecido, se dar a conhecer. E de que maneira o Senhor Jesus ele se tornou manifesto, ele se tornou conhecido pela raça humana? Foi na sua encarnação. Quando Jesus ele se encarnou, quando ele assumiu a carne humana, quando ele se tornou um de nós, ele se manifestou para a humanidade. Isso aconteceu no ventre da Virgem Maria. O ventre de Maria foi o portal dos céus para a terra. O Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é encarnação. Encarnação é quando aquilo que é imaterial, aquilo que é espiritual, assume a forma humana, assume a carne e o corpo humano. Essa revelação, portanto, a revelação de Jesus, a manifestação de Jesus, não foi apenas espiritual, não foi apenas imaterial, foi corporal. Ele apareceu em corpo para a raça humana. Deus se deu a conhecer em carne e sangue na plenitude dos tempos.
Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, foi o ponto mais alto da história desse mundo, foi a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido em carne humana, para salvar a raça humana. A encarnação é o início da nossa salvação. Ela é o ponto mais alto da história desse mundo porque ela é o início de toda a nossa salvação. De certa forma, a nossa salvação ela começou já lá na eternidade, quando Deus escolheu os seus eleitos, quando Deus elegeu o seu povo, e Jesus ele aceitou ser o pagamento pelos pecados dele. Ali a nossa salvação já estava planejada. Mas ela começou na prática, ela começou de fato quando Jesus nasceu. Na eternidade, Deus planejou. No Antigo Testamento, Deus planejou o cenário, mas foi no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, que a coisa entrou em prática. Em Belém, da Judéia, a nossa salvação começou. Na manjedoura, os céus encontrou a terra. Na manjedoura, o céu desceu ao encontro da terra. O teólogo puritano Thomas Goodwin, ele dizia que a encarnação de Jesus foi como um beijo do céu na terra. A encarnação de Jesus é o encontro da divindade com a humanidade. É o toque de Deus na humanidade. O Senhor Jesus, ele é a ponte que une os céus e a terra. Ele é a ponte que conecta, a escada que conecta a divindade e a humanidade. A encarnação de Jesus é a união perfeita entre o divino e o humano. E o fruto dessa união é a salvação de todo aquele que crê. Jesus é a ponte que une, é a escada que conecta, é o toque de Deus na humanidade. Tudo isso por meio da sua encarnação. Por isso é tão importante nós crermos na humanidade de Jesus, meus irmãos. Nós cremos na humanidade de Jesus. Nós cremos em um Deus que é homem. Nós adoramos um Deus que é um ser humano. O Deus homem, ele é o Theanthropos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque se ele não fosse homem, se não fosse assim, se ele não tivesse se encarnado e assumido o nosso corpo humano, então ele não haveria sangue. E se não houvesse sangue, não haveria cruz. E se não houvesse cruz, não haveria perdão de pecados, não haveria salvação. Nós ainda estaríamos separados de Deus, inimigos da graça e sem esperança no mundo. Tudo isso é feito por meio da encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus é a união entre a divindade e a humanidade. Por isso é tão importante nós crermos na humanidade de Jesus, no Deus que se fez homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Até hoje, irmãos, até hoje existem pessoas que não entendem a importância da humanidade de Jesus. A encarnação, ela revela que Deus ele se importou com o corpo. A encarnação, ela revela que Deus ele se importa sim e muito com aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que é de carne. A nossa humanidade frágil, a nossa humanidade corporal. Deus ele se importou tanto com isso ao ponto de fazer parte disso, ao ponto de se tornar um de nós. A verdadeira fé cristã, portanto, ela não despreza e não pode desprezar o corpo, aquilo que é físico, aquilo que é material. Crer em Cristo encarnado exige coerência, exige se importar com aquilo que é carne, aquilo que é material. Cuidar dos outros, cuidar primeiro do nosso próprio corpo, cuidar da nossa carne, do nosso corpo, cuidar da natureza ao nosso redor e principalmente cuidar do corpo dos outros, cuidar do corpo dos nossos irmãos, das necessidades físicas, as necessidades materiais dos nossos irmãos, é a única forma de viver a doutrina do Cristo encarnado. Quando nós dizemos que Cristo se encarnou, nós estamos dizendo que Deus se importou com as necessidades materiais dos outros. E se Deus se importou com as necessidades materiais dos outros, como é que nós não vamos nos importar também? Então, servir aos outros, servir aos nossos irmãos, é a melhor forma de adorar e venerar
o Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou. Esse é o segundo argumento do apóstolo João para provar a humanidade de Jesus. Jesus, ele é divino, ele é Deus, mas ele se encarnou. Ele se esvaziou da sua divindade e assumiu a nossa forma, se manifestando como um de nós. Por fim, já está ficando longo o nosso estudo, vamos para o terceiro e último argumento do apóstolo João para provar a humanidade de Jesus. O terceiro argumento do apóstolo João é a proclamação. Proclamação. Os apóstolos conheceram Jesus, conviveram com Jesus, tiveram contato humano com Jesus, e por isso mesmo, justamente por terem tido essa convivência pessoal com Jesus, eles foram escolhidos e investidos pelo próprio Senhor para proclamar a verdadeira mensagem do Evangelho, para transmitir e levar adiante o verdadeiro Evangelho. No versículo 3, o apóstolo João diz: o que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos. Anunciar aqui tem a conotação de falar publicamente e autoritativamente sobre algo com informação, com propriedade. É falar daquilo que se sabe, é falar daquilo que se tem realmente conhecimento. É fazer uma proclamação pública e solene. Não é simplesmente comentar, não é falar por alto, é falar com ousadia. É proclamação da verdade, é pregação do Evangelho. Os apóstolos, eles não simplesmente conviveram com Jesus e voltaram para suas casas. Eles não ouviram o Evangelho e guardaram para si. Eles ouviram e transmitiram. Eles falaram daquilo que eles aprenderam. E mais uma vez, a atitude dos apóstolos aqui é um exemplo para todos nós. Será que nós também temos compartilhado o Evangelho que nós aprendemos, ou nós estamos guardando para nós mesmos? Os apóstolos, eles não pregavam o Evangelho para fazer uma coisa impressionante, para as pessoas pensarem assim: ó, que impressionante, que conhecimento eles têm, né? E daí voltar para cada um para sua casa. Não, eles proclamavam o Evangelho. E qual era o objetivo disso? Qual era a intenção que eles tinham ao proclamar o Evangelho? Na continuação do versículo 3, nós vemos esse objetivo. Isso nós anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco. Então, o objetivo da proclamação, o objetivo da pregação dos apóstolos era gerar comunhão. Isso nós anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco. O Evangelho, ele não cria fé isolada, ele não cria egoísmo, ele não cria pessoas nas suas próprias casas, se admirando com as coisas e dizendo: tá bom, mas eu vou continuar aqui na minha própria casa, eu vou continuar vivendo uma fé solitária. Não. O objetivo da pregação do Evangelho, o objetivo do Evangelho é gerar comunhão, ou seja, fraternidade, parceria, unidade uns com os outros. Era para isso que os apóstolos pregavam. Veja, é muito diferente do que acontece hoje em dia, não é? Hoje em dia nós temos os chamados desigrejados, as pessoas que dizem: não, eu não preciso ir na igreja, não vou na igreja, não preciso de igreja porque eu sou a igreja sou eu, então eu não preciso ir na igreja. Mas isso obviamente é falso. Uma pessoa sozinha não pode ser a igreja, porque a igreja é um corpo. A igreja é feita de vários membros. E veja, um corpo, o corpo humano, ele sobrevive sem um membro. Mas um membro, ele não sobrevive sem o corpo. Se você amputar um dedo, um braço, você vai continuar sobrevivendo. Mas aquele dedo, aquele braço, ele vai apodrecer e morrer. O corpo sobrevive sem o membro, mas o membro não sobrevive sem o corpo. É por isso que os apóstolos, eles pregavam para gerar comunhão, para gerar fraternidade e unidade. A verdadeira fé cristã é uma fé na qual faz parte a vida de igreja, vida de comunhão, vida de comunidade e congregação. Não é possível, não é bom um cristão ele ter uma fé solitária, uma fé sem a submissão e sem entender a importância da comunidade, a importância da congregação.
Onde não há comunhão, onde não há unidade, não existe ali o objetivo da proclamação. Porque o objetivo do Evangelho é gerar comunhão. E com quem é essa comunhão? O versículo 3 segue trabalhando essa questão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão, ela começa com a fé no Evangelho. A comunhão com Deus, ela começa com uma mensagem sobre Jesus, e é por isso que é tão importante, irmãos, nós zelarmos e tentarmos manter pura essa proclamação, essa mensagem do Evangelho. Porque quando nós cremos na mensagem do Evangelho, nós entramos em comunhão com os apóstolos. Os apóstolos são os nossos irmãos mais velhos no Evangelho. Eles foram os primeiros a receber essa mensagem. Mas a comunhão com os apóstolos, ela não termina nos próprios apóstolos. Ela nos leva a uma comunhão muito maior, que é a comunhão com Deus Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha que privilégio o Evangelho ele nos dá. O Evangelho ele nos dá o privilégio de nós podermos dizer que nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Senhor Jesus e com Deus Pai. Por isso é tão importante nós zelarmos e mantermos pura a pregação do Evangelho, porque essa comunhão com Deus ela começa pela mensagem do Evangelho. Todo aquele que crer será salvo, mas para ser salvo tem que crer no verdadeiro Evangelho. Esses são os 3 argumentos que o apóstolo João ele então nos apresenta para provar a humanidade de Jesus. Os apóstolos eles conheceram Jesus, conviveram com Jesus. Jesus ele se manifestou, ele teve uma existência humana, e essa existência humana de Jesus é a base da nossa fé e é a base da nossa comunhão. A humanidade de Jesus, a existência humana de Jesus, ela nos dá a base, ela nos permite pregar o Evangelho e gerar comunhão. Portanto, Cristo encarnado é o fundamento da nossa fé e da nossa comunhão. Essa foi a nossa reflexão essa manhã. Vamos orar mais uma vez para que Deus aplique nos nossos corações aquilo que foi aprendido aqui. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós vimos hoje a importância de crer na humanidade de Jesus, Senhor. A humanidade de Jesus, ela mostra a nossa importância, a importância que o Senhor nos dá. Ela mostra o quanto que o Senhor se importa com a gente. O Senhor se importou conosco a tal ponto de se fazer um de nós. E agora que nós sabemos disso, uma vez que nós entendemos isso, nós sabemos que nós também devemos da mesma forma nos importar uns com os outros, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa santidade, cuidar dos nossos relacionamentos e cuidar das necessidades dos nossos irmãos, Pai. Essa é a forma pela qual nós vamos viver essa doutrina, a doutrina do Cristo encarnado. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá força, nos envia Teu Espírito, seja conosco durante esse dia que vai avançando, nos capacitando para fazer todas essas coisas, porque sem a Tua ajuda, Pai, sem o Teu auxílio, nós não conseguimos. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Esse foi, portanto, o nosso primeiro estudo. Vamos dando continuidade, vamos passando por todo o livro aí de 1 João, versículo por versículo, aprendendo tintim por tintim e internalizando a palavra de Deus no nosso coração. Não só para ter conhecimento na cabeça, mas, se Deus quiser, para ter prática nas nossas mãos. Fique conosco, nos siga aí. Domingo que vem tem mais, se Deus quiser, pela graça de Deus. E lembrando também, hoje à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto a Deus, o nosso culto ao Senhor ali na Primeira Igreja Batista, na Vila Seca. Esteja conosco, vamos adorar a Deus da forma como Ele merece. Bom dia para todos.